Verbos, aula 2. Agora continuaremos a aprender, a conhecer melhor, né, alguns conceitos sobre as formas verbais. Então vamos lá. Agora chegou a hora de vermos as flexões verbais. Tá? O verbo, né, ele vai sofrer 5 flexões verbais, ou seja, ele vai mudar em 5 categorias gramaticais. Ele vai sofrer flexão de número, né, quando o verbo for do singular para o plural. Ele vai sofrer flexão de pessoa, quando o verbo, né, mudar da primeira para a segunda pessoa, da segunda para a terceira pessoa. Tá? Então o verbo estará na primeira do plural, ora vai estar na primeira do singular, ora vai estar na terceira do plural, ora vai estar na terceira do singular. Enfim, o verbo sofre flexões de número e pessoa. O verbo também sofre flexão de tempo e modo. Ora, o verbo vai estar no pretérito, ora, o verbo vai estar no presente, ora, o verbo vai estar no futuro, e ora, o verbo vai estar no modo indicativo, vai se flexionar para o modo subjuntivo e para o modo imperativo. E por último, o verbo sofre a flexão de voz, tá? Em que o verbo ora estará na voz ativa, podendo flexionar-se para a voz passiva e também para a voz reflexiva. Enfim, o verbo sofrerá 5 flexões, sofrerá, né, 5 mudanças, tá? De tempo, de número, pessoa, e modo e voz. Flexão na língua portuguesa significa mudança, alteração, né, do número, né, do singular para o plural, da pessoa, da primeira, da segunda para a terceira, do tempo, do presente para o pretérito e depois para o futuro, do modo indicativo para o subjuntivo e para o imperativo, e voz, né, da voz ativa para a passiva e da passiva para a reflexiva. Então o verbo sofre as 5 flexões, né? Mas veremos agora, né, somente 4 flexões do verbo. A flexão de número pessoa, de tempo e modo, que são flexões que acontecem por meio das desinências. A flexão de voz acontece por outro mecanismo que veremos nas próximas aulas, nas próximas oportunidades. Então vamos lá. As flexões de número pessoa, de tempo e de modo, né, acontecem, como já foi dito, através de desinências. Né? Para estudarmos os verbos, as desinências verbais, para estudarmos a estrutura do verbo, as flexões que o verbo pode sofrer, tá? O melhor, a princípio, é abordar os verbos regulares. Tá? Fica mais fácil entender, né, determinados aspectos do verbo estudando primeiramente os verbos regulares. Por quê? Porque verbos regulares são aqueles verbos que se encaixam em modelos fixos de conjugação. Ou seja, conforme os verbos vão sendo conjugados, né, no presente, no pretérito, no modo imperativo, no modo imperativo, no modo subjuntivo, no modo indicativo, né, conforme eles vão sendo conjugados, eles preservam a sua forma, eles não sofrem alterações profundas, né, em seus radicais e em suas desinências. Como o próprio nome já diz, eles apresentam uma certa regularidade. Então, para entender melhor alguns aspectos do verbo, nada melhor do que começar com os verbos regulares. Tá? Veremos então as flexões verbais a partir de agora, né? Conjugando 3 verbos, tá? O verbo amar, de primeira conjugação, o verbo correr e o verbo partir. Correr, o verbo de segunda conjugação, e partir, o verbo de terceira conjugação. Vamos então, né,
ver as flexões verbais, conhecer as 4 flexões verbais que acontecem, né, através das desinências. Primeiramente, veremos aí as desinências número pessoais, conhecidas como DNPs, tá? Vamos lá. Desinência número pessoal é a última parte do verbo. Ela vai indicar, né, o número e a pessoa do verbo, tá? O número e a pessoa. Se a pessoa que está praticando a ação verbal é a primeira do singular, a segunda do singular, a terceira do singular, ou a primeira, segunda ou terceira do plural, tá? Vamos lá. As desinências de número pessoais são as seguintes, ó. 0 para a primeira pessoa do singular, não tem desinência número pessoal. Então, o 0 é uma ausência significativa, tá? Chamado aí morfema 0. A ausência indica que estamos na primeira pessoa do singular. O S é a desinência que indica a segunda pessoa do singular. Tu. O 0 é, né, a desinência, ou seja, a ausência de desinência, né, indica a terceira pessoa do singular. Ele. O mos indica, né, é a desinência número pessoal que indica a primeira pessoa do plural, nós. O is é a desinência que indica a segunda pessoa do plural, que é o vós. E o m, né, é a desinência número pessoal que indica a terceira pessoa do plural. Então, vemos aqui as desinências número pessoais, né, de todos os tempos e modos. Sempre serão essas desinências, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, tá? Vamos lá. E aqui, à direita, eu tenho outras desinências número pessoais. Elas são desinências exclusivas, tá? De um único tempo verbal. Então, para todos os tempos verbais, eu uso as desinências à esquerda. E à direita, né, as desinências à direita, eu uso apenas para o pretérito perfeito do indicativo. Então, antes de começarmos as conjugações, né, vimos aqui as desinências número pessoais, ou seja, a última parte do verbo que indica o número e a pessoa. Vamos então, entendendo um pouquinho da estrutura mórfica do verbo, sabemos que o verbo é formado primeiramente pelo, vou tentar escrever aqui, ó, pelo radical. Tá? Vou botar aqui radical. Depois do radical, eu tenho aqui a desinência modo temporal, né? É a parte do verbo que vai indicar qual é o tempo verbal e em que modo está. Se está no modo indicativo, qual é o tempo do indicativo? Se está no modo subjuntivo, qual é o tempo do subjuntivo? Se está no imperativo, é o imperativo afirmativo ou negativo. Então, primeiro eu tenho radical do verbo, é a parte do verbo que contém o seu significado básico. Depois eu tenho a desinência modo temporal, é a parte do verbo que indica tempo e modo. E por último, eu tenho a desinência número pessoal, que foram as desinências que eu acabei de falar agora, ó. São as desinências que indicam, tá,
o número e a pessoa. Se, né, é primeira, se é a segunda, se é a terceira pessoa do singular, ou se é a primeira, se é a segunda, ou se é a terceira pessoa do plural. Tá? Então, temos aí radical, desinência modo temporal, mais desinência número pessoal. Aqui são as desinências número pessoais. Ó. As desinências elas serão as mesmas em todos os tempos, tá? E modos. Com exceção aqui, ó, das desinências à direita, que são exclusivas do pretérito perfeito do indicativo. Muitas vezes, tá, para eu efetuar a ligação do radical mais as desinências verbais, eu preciso de uma adequação fonética. Né? Eu preciso aí de uma vogal temática. Tá? Sabemos que os verbos se dividem em 3 conjugações. Né? De vogal temática A, vogal temática E e vogal temática I. Lembrando que o verbo por está na segunda conjugação. Tá? Então vamos lá. Essa é a estrutura mórfica do verbo, tá? Radical, mais desinências modo temporal e desinência número pessoal, tá? Às vezes, possibilitando a ligação, temos uma vogal temática, né? Quando um radical, de repente, ele termina em consoante e a desinência seguinte começa com consoante, aí dá um estranhamento, falta uma vogal ali no meio da sílaba para fazer com que a sílaba funcione melhor, para fazer com que haja uma pronúncia. Então vamos lá. Vamos então começar aqui, vamos ver 3 verbos: amar, correr e partir. Tá? Vamos olhar brevemente os verbos, tá? E entender a flexão de tais verbos. Né? Os verbos, eles podem estar no modo indicativo, né? Que é o modo verbal em que a ação expressa é uma certeza. O modo indicativo, ele vai apresentar os seguintes tempos: presente, tá bom? Aqui o presente. Vai apresentar o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito, o pretérito mais que perfeito. O modo indicativo ainda vai apresentar mais 2 tempos: futuro do presente e futuro do pretérito. Então, né, temos aí o modo indicativo e temos seus 6 tempos, tá? Presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. Temos, além do modo indicativo, nós temos o modo subjuntivo, tá? Em que a ação expressa pelo verbo é apenas uma possibilidade, é uma hipótese, tá? O subjuntivo, ele comporta, tá? Os seguintes tempos: o presente, o pretérito perfeito, que é um tempo composto, ou seja, apresentado através de uma locução verbal, o pretérito imperfeito, o pretérito mais que perfeito, também expresso através de uma locução verbal, o futuro, que é chamado futuro simples, e também o futuro composto, expresso, como o próprio nome diz, composto por uma locução verbal. Então, os tempos, né, do subjuntivo são presente, pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito, futuro simples e futuro composto. Temos, então, o modo imperativo. Tá? O modo imperativo,
né? O que acontece no modo imperativo? O verbo expressa um desejo ou uma ordem. Uma ordem afirmativa para que se faça algo, imperativo afirmativo. Uma ordem para que não se faça alguma ação, né? Imperativo negativo. Então percebemos as flexões verbais, ó, né? Os verbos se flexionam, vamos lá, em modo indicativo, tá? Subjuntivo e imperativo. E os verbos se flexionam em tempo, né? Ou seja, cada modo verbal apresenta os seus respectivos tempos. Do presente, o verbo pode ter o pretérito, pode ter o futuro, né? O pretérito é subdividido, o futuro também apresenta lá as suas divisões. Então, os verbos se flexionam em modo e tempo. Percebemos aqui, logo no presente do indicativo, que os verbos também se flexionam em número e pessoa. Eu, primeira do singular. Tu, segunda do singular. Ele, terceira do singular. Nós, primeira do plural. Vós, segunda do plural. E eles, terceira do plural. Então, vimos aí, né, as 4 flexões verbais. Tempo e modo, número e pessoa. Na próxima aula, para não ficar muito grande, conjugaremos então os verbos amar, correr e partir, tá? Nos modos indicativo, né, em seus tempos verbais, no modo subjuntivo e seus respectivos tempos verbais, e no modo imperativo, afirmativo e negativo. Mas na próxima aula. E entenderemos também, tá, como as desinências atuam, né, onde elas entram, né, na formação da estrutura verbal. Mas fica para a próxima aula. Até lá!